Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje aqui do Teatro Mazzaropi, em Taubaté, aproveitando a semana, preparando corações, junto com a Fundação Dom Couto, com esse povo maravilhoso que veio de tantos lugares do Brasil. Uma salva de palmas para vocês mesmos. Você já se aplaudiu, não? Alguma vez você já fez alguma coisa que você chegou no espelho? Parabéns para você, né? Ou então precisamos aplaudir quem está do lado, né? Isso. Mas você sabe que para mim isso sempre é um mistério. Essa oportunidade que às vezes a gente tem de ver uma pessoa, nós não fazemos ideia do que essa pessoa já passou, não é? Tantas histórias, tantos sofrimentos, tantas lutas. Se tivesse o direito à palavra, quantas coisas nos ensinariam. Para mim é sempre um mistério humano. Estar diante de alguém que eu desconheço, mas que eu sei que ali tem muita estrada já vivida e certamente muitas histórias que me fariam crescer como pessoa. Eu sempre gostei muito de ouvir. Hoje eu não tenho praticamente tempo mais. E às vezes quando tenho tempo estou tão cansado que quero ficar quieto e calado. Só escutar o que o outro não diz, né? A linguagem do olhar, do carinho, que abraça, Mas eu me lembro que às vezes eu passava, no meu tempo que fazia atendimento lá em Formiga, no meu primeiro ano de padre, ia muito para lá, na paróquia. Começava a atender às 8 da manhã e até às 6 da tarde. O dia inteiro ouvindo. Meu Deus do céu. Quantas histórias que eu dizia assim, esses bastidores mereciam ser conhecidos. Nós conhecemos tanta barbaridade, porque são noticiadas o tempo todo. Mas e essas histórias que ninguém conta? Ainda agora, nessa minha maratona de lançamento da biografia com o Rodrigo, a equipe toda que estava conosco, uma das coisas que mais nos impressiona é isso. Naquele menos de um minuto que a pessoa passa, quantas histórias bonitas às vezes a gente escuta. Quantos testemunhos bonitos nós temos a oportunidade de ouvir. Deus passou ali na vida daquela pessoa, através às vezes de um programa, de um trecho de livro que leu. É aquilo que a gente falava anteriormente. A oportunidade que a gente tem de passar pela vida do outro e fazer a diferença. Isso é fantástico, isso é muito bonito. Nós estaremos no dia 9 de dezembro, próximo sábado, em João Câmara, no Rio Grande do Norte. Todos vocês aí da região estão convidados para estarem conosco no show A Estrada Sou Eu. No dia 10 de dezembro, esse mesmo show será em Fortaleza, que é um domingo, né? Domingo, dia 10 de dezembro, povo de Fortaleza e região é o nosso convidado. No dia 17 de dezembro, Lages, Santa Catarina, terei a oportunidade de retornar a esse estado maravilhoso que fez tanta diferença na minha vida. No dia 22 de dezembro, estaremos em Juazeiro do Norte, no Ceará, que é uma quinta-feira, e depois no dia 29 de dezembro, em Praia Grande, que também é uma quinta-feira. Meu sepultamento deve ser dia 30 ou dia 1º. Depende do que vão querer fazer com o corpo, leva para lá, vai para cá. Vou te falar uma coisa, o finalzinho de ano, cansativo está sendo esse. Pior que a pessoa não dorme. Vocês já viram o vídeo do Anciovaldo, que eu já postei lá? A pessoa tem até o cansaço, dor no corpo, mas ela não dorme. Você tem isso também? Tem o cansaço, a dor no corpo, mas não dorme? Pois é. Gente, você que ainda não adquiriu a biografia Humanos Demais, que é o livro que o Rodrigo Alvarez escreveu sobre a minha vida, a Canção Nova está utilizando-se deste livro, desta obra, para ajudar a pagar as dívidas de fim de ano. Você sabe que esse veículo de comunicação não tem propaganda, não há nenhum investimento aqui que não seja o do sócio contribuinte. E ao ter um produto vendido aqui na Canção Nova, ao você adquirir um produto da Canção Nova,
você ajuda a pagar as contas dessa grande instituição, dessa grande obra. Então, se você ainda não tem, quer presentear alguém no Natal, ligue para o telefone que está aparecendo na tela, 0 operadora 12 3186 2600. Ligue, você vai ser atendido agora, você recebe o livro em casa e tem a oportunidade de ajudar a Canção Nova. Aí aparecendo o nosso querido amigo Rodrigo, que esteve aqui na semana passada também, no programa que fizemos na semana passada ao vivo, e que falou também desta obra. Alguém aqui gostaria de dar um testemunho para nós? Contar alguma história bonita disso que nós estamos dizendo? Vou passar por aqui, tá? Aproveitar que nós estamos no meio do povo. Você vai comigo, Bia, ou eu levo o microfone? Vem cá, olha que menina querida. Vem comigo. Ei, Leila, tudo certo com vocês aqui? Já serviram risoles para vocês? Não? Não? Estão esperando? Fala, minha filha, você veio de onde? De Pindamonhangaba. Minha vizinha aqui. Que história que você quer contar para nós? Primeiro foi você que disse que ela tem a história, né? Precisa? Então vamos lá. Na realidade, eu estou realizando um sonho hoje de conhecer o Senhor. Eu estou 1 ano em tratamento de depressão. Cheguei para no hospital porque eu tomei muitos remédios. Não na intenção de me matar, mas assim, de dormir por uns dias. Mas acho que não era minha hora de morrer. E continuei em tratamento, mas comecei a me autoflagelar, me machucar. O médico queria me internar. Meu marido não deixou, disse que ia tomar conta de mim em casa. E eu fiquei num quarto, não queria ver ninguém, receber ninguém, falar com ninguém. E ele começou a mandar as músicas, as palavras do Senhor. E minhas filhas ligavam o meu celular, porque eu não queria nada. E eu ficava escutando. E, de certa forma, assim, parece que estava falando exatamente para mim. Parecia que o Senhor estava conversando comigo, falando que eu tinha que reagir, que eu tinha que sair dali, que meus filhos e minha família precisavam de mim. Foi difícil. Saí da crise mais forte, voltei a trabalhar, que assim, eu amo o que eu faço, e continuo o tratamento, ainda de vez em quando tem umas crises, mas nada tão grave. Então assim, foi milagre de Deus, através da palavra do Senhor, pelo celular, que tirou eu de dentro do quarto escuro. Oh, que maravilha! Como é que é o seu nome? Lucimar. A Lucimar. Imagina, você é filha dela? Como é que é o seu nome? Pode falar seu nome. É Larissa. Larissa. Pode, claro. Aí. Você sabe que uma coisa que me motiva muito a continuar fazendo o que eu faço é a gente perceber o tanto que uma palavra tem o poder de expulsar os nossos demônios. Quando eu falo demônio, não estou falando da instituição, não. o chifrudo que já vem na nossa cabeça. Não. Tudo aquilo que por um motivo ou outro acaba quebrando a nossa inteireza, né? Você já deve ter me escutado falar que diabolos, no grego, é tudo aquilo que separa, tudo aquilo que retira a harmonia. E às vezes nós vamos ficando, Lucimar, entristecidos, nós vamos criando dentro de nós espaços favoráveis àquilo que é diabólico. É claro que uma depressão precisa ser bem estudada, precisa ser bem investigada. Tem motivos químicos para a gente ficar deprimido, né? Às vezes está faltando sais minerais, está faltando as substâncias que o corpo precisa, por causa do nosso jeito de viver, por causa do excesso de estresse, por causa da alimentação, falta disso, falta daquilo. Mas às vezes não. Às vezes é uma permissão
inconsciente que nós vamos fazendo e de repente nós não temos mais alegria, nós não temos mais vontade de sair do quarto. E aí vem alguém que nos oferece uma palavra que tem o poder de quebrar dentro de nós aquilo que está nos oprimindo. Você sabe que às vezes eu experimentava isso dentro da sala de aula como professor? Era impressionante como muitas vezes uma informação que nos chega pelo conhecimento, seja pela filosofia, seja psicologia, seja qual área que você tem a oportunidade de ajudar o outro a conhecer, quando ele quebra o poder daquilo que nos torna ignorantes, nós ficamos muito mais livres. Jesus já falava sobre isso. Ele dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes nós passamos um tempo precioso da nossa vida pautados em equívocos. Às vezes até uma importância excessiva que eu dou a alguém. Isso é um equívoco. Ninguém pode ser mais importante do que aqueles que de fato significam na minha vida. Não faz sentido eu colocar uma pessoa que nem é do meu círculo, não faz parte da estrutura da minha vida, eu coloco uma importância maior nele do que naquele filho que eu tenho do meu lado, ou do que na pessoa que está mais próxima a mim. E quando eu transfiro a importância, de repente alguém vem e nos diz isso: você não acha que você está valorizando demais determinada situação em detrimento de outra? Aquilo quebra a sua maneira única de ver, de enxergar, e você naturalmente fica livre para tomar uma decisão que modifique. Então, às vezes, muitas nossas tristezas, as situações que nos jogam para baixo, estão muito ligadas até mesmo a uma maneira deficiente de enxergar. E o outro nos alarga os horizontes. Que bom, a gente fica feliz que hoje o Evangelho chega até através do celular, né? O capeta chega também, mas o Evangelho chega. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Gostaria? Por gentileza aqui. Padre, o senhor me conhece e muita gente aqui me conhece. Eu estou com 87 anos. Eu costumo dizer que o senhor me deu 2 presentes na minha vida, na minha velhice. O seu carinho, o que o senhor me ensina através da direção espiritual, e a quantidade de amigos que estão aqui nesse auditório e vêm falar comigo e me abraçam. Muito obrigada, Padre. De nada. Bom, isso vai fazendo amigos, né? Vamos encontrando, vamos estabelecendo vínculos, porque tudo isso é importante para a gente poder, que às vezes a gente ao final da vida a gente pode pensar: eu não tenho mais o que fazer. E às vezes muitos idosos estão dentro de casa pensando: eu não tenho o que fazer. Tem sim, tem muita gente boa para você conhecer, muita gente engraçada para você conviver, gente que vai lhe ajudar a vencer as suas fases difíceis. O que a gente não pode é ficar enclausurado. Eu me lembro quando a senhora chegou entre nós, a senhora tinha um peso muito grande. E não acredito que tenha mudado muito, né? A vida continua pesada. Mas fica porque modifica a maneira como nós olhamos. Às vezes os fatos são absolutamente os mesmos. Mais alguém? Mais alguém quer dizer uma palavra? Onde? Passa para ela. Não quero que fique fazendo elogio para mim, não. Quero que você conte uma história de superação. Que contra o elogio você não tem como se defender, né? Eu conheci você, Padre Fábio, de uma forma diferente. Eu resolvi, assim, sem pensar, me mudar para Passa Quatro. Eu tenho o hábito de ir para Iruoca, para o Vale do Mato Sul, e eu entrei em Passa Quatro para descansar, dormir lá, e eu decidi que eu ia morar para lá. 3 meses depois eu estava lá. Eu não conhecia nada, nem ninguém.
mudei. Aí, 1 ano e meio depois, eu comecei a entrar em desespero. Mas fui ficando. Meus filhos perguntaram: mãe, você quer mesmo? Os filhos continuavam morando na outra cidade. São Paulo. E olharam para mim: mãe, você quer isso mesmo que você quer? Porque eu tenho um filho da sua idade. E falei: Aí eu estava mal para burro, e a televisão não tinha nada. Aí eu sentei para arrumar uma gaveta, que eu detesto, de costas. Você detesta gaveta ou arrumar gaveta? Arrumar a gaveta. Os dois. Às vezes tinha implicância da gaveta, né? Não, os dois. Não fecha direito, uma coisa assim. E aí eu fiquei de costas e comecei a arrumar. Eu saí da religião católica quando eu tinha 14 anos. Foram 55 anos andando de seca a meca. Teosofia, logosofia, fraternidade branca, tá? Tudo. Aí estava lá. De repente, eu começo a ouvir alguém falando de Jesus. Aí eu falei: gente, mas o meu Jesus é esse aí. E virei. No que eu virei, eu dei de cara com você. Eu falei: nossa, que esse jovem padre? Você não me, como é que se diz? Você não me entusiasmou pela sua beleza, absolutamente. Você me entusiasmou pela sua palavra. Pela palavra. Palavra de Deus através de você. Tá? Mas como eu já tinha feito a burrada de me mudar assim rapidamente, eu disse não. Aí comecei. Programa de direção espiritual toda quarta-feira, durante 3 anos, até que eu cheguei à conclusão que eu estava convertido. Aí fui até a Canção Nova, o Dunga me mandou, Dunga me mandou para Taubaté, porque eu não sabia de onde você era. Eu fui parar na Fundação Dom Couto. E de lá para cá, tá no tempo, eu paro. Bom, pode continuar. Pode. E de lá para cá, eu venho frequentando a Fundação Dom Couto, ajudando, mexendo muito dentro de mim, muito. Né? Ou seja, eu me sinto cada vez mais cristã. E isso é muito importante para mim, porque a convivência com meus filhos se tornou muito difícil por causa dessa decisão minha, né? E eu estou aceitando essa atitude deles e de várias outras pessoas, né? E daí... Tá aqui. Tô aqui. O ano Muito passado, obrigado. você lembra que o ano passado fiquei debruçada ali? Lembra? Muito obrigado. Como é que é seu nome mesmo? Elizabeth. Elizabeth, eu costumo dizer o seguinte: quando nós somos apresentados do jeito certo a Jesus, não tem erro, né? Eu sei que às vezes nós, líderes religiosos, na tentativa de apresentar as pessoas a Deus, a gente acaba criando uma caricatura dele. A gente faz um Deus à nossa imagem e semelhança, ou às vezes até muito pior do que nós. Eu também sempre acreditei na possibilidade de que Deus seja sempre atraente quando apresentado em sua beleza, em sua grandeza. Eu me lembro que quando eu tive contato com um teólogo que mudou muito a minha vida, toda vez que eu lia as obras dele, por mais difíceis que elas me fossem do ponto de vista teórico, porque eu estava começando a teologia, mas eu pensava: meu Deus, eu sempre acreditei que Deus era assim. Quando eu observei esse teólogo retirando Deus do campo das batalhas e colocando ao lado dos que têm fome, dos miseráveis, dos solitários, preparando um banquete para que esses tenham um lugar onde ficar, aí fazia sentido. Eu conseguia entender a palavra de Jesus com aquela que me era ensinada ao longo da vida.
Quando a gente retira Deus deste contexto muitas vezes sombrio, em que Ele é colocado de obrigações, de culpas, Ele transforma a nossa vida, porque Ele nos coloca em contato com o outro. O termômetro da conversão é o tanto que nós ficamos acessíveis aos outros, fáceis na relação com o outro. Esse é o termômetro da conversão. Quando os que estão ao meu lado podem dar esse testemunho, é um prazer viver ao lado dessa pessoa. Isso é cristianismo. O resultado da vida que os outros testemunham por nós. Tenho o prazer de estar com Ele. É uma satisfação estar com Ele. Onde Ele chega, as coisas naturalmente ficam harmoniosas. Olha para o espelho agora. Para o espelho que é a sua casa, para o espelho que é a sua vida. Que às vezes você está apresentado ao Deus errado. Se esse Deus não tem acesso à sua personalidade, se esse Deus não muda o seu jeito de falar, se esse Deus não muda o seu jeito de pensar, se esse Deus não lhe torna acessível aos que precisam de você, se esse Deus não lhe torna amável, se esse Deus não lhe trava a língua para a mentira, para a calúnia, para a agressividade, para o comportamento que tantas vezes fere, machuca, se Deus não lhe arranca do fosso das misérias, dos ciúmes, das vaidades, das prepotências, precisa rever o Deus a quem você foi apresentado. Que pode ser que você esteja levando sobre você muito mais um fardo do que um benefício. Eu acho muito triste quando nós descobrimos que a nossa experiência religiosa, ela é muito mais fardo do que benefício. Se tem uma coisa que me alegra, é quando eu olho para este evangelho aqui e eu vejo nas palavras de Jesus um facilitador para a minha humanidade. Ele me humaniza. Ele me torna um ser humano mais leve. E isso no meu grupo de trabalho. Sempre digo isso lá. Toda vez que eu preciso pensar sobre a qualidade do meu cristianismo, eu preciso ouvir as pessoas que são próximas a mim. Eu sou insuportável? Eu sou uma pessoa difícil? Eu sou uma pessoa egoísta? Eu sou uma pessoa difícil de lidar? Isso tudo é termômetro para a nossa conversão. Porque se não for, minha gente, vamos pegar a nossa viola, vamos empacotar e vamos tocar em outro lugar. Porque não é cristianismo. O cristianismo só é de fato verdadeiro em nós, à medida em que nós somos transformados por Ele. Ai, padre, que palavra difícil. É difícil para mim também. Às vezes eu não durmo com ela. Me incomoda. Às vezes eu chego ao final do dia e falo, meu Deus do céu, eu não fiz nada do que eu deveria fazer. Quando eu percebo uma grosseria em mim, quando eu percebo uma arrogância em mim, como isso me faz mal? Quando eu percebo que eu magoei alguém, não magoadinho não tem medo não. Ai, falou. Não, tô falando disso não. Não tem paciência com carência não, que cada um cuide da sua. Eu tenho as minhas, eu tenho que dar jeito nelas. O magoadinho comigo não funciona. Quando eu falo de fato, quando eu observo de fato que eu feri alguém com o meu jeito de ser. Ele nem olhou para mim. Não estou falando disso não. Estou falando de vida, de questões sérias. Ele não tirou foto comigo. Não estou falando disso também não. Falando de vida real, problemas reais. De eu não lhe tratar com o respeito que você merece, de eu dizer uma palavra que eu sei que lhe ofendeu, de lhe fazer um julgamento. Estou falando disso. Quando nós somos um porco-espinho dentro da casa que a gente frequenta. Quando nós somos um temperamento insuportável e a gente não se acusa disso mais. Quando nós somos uns mimados
que não aceitam mais as correções que precisam receber, que precisamos receber. Quando nós não estamos nem um pouco atentos com a imaturidade que nós nos permitimos na nossa relação com os nossos esposos, com os nossos amigos, com os nossos filhos. É disso que eu estou falando. Se eu sou cristão, eu preciso me incomodar com isso sim. Se eu roubo 1 centavo do troco, eu tenho que me acusar disso. Se eu te engano, ainda que seja na mínima situação, eu tenho que me acusar disso sim. Porque senão, não é cristianismo. Elizabeth, quando nós temos contato com a palavra de Jesus e com a força da presença dele na nossa vida, nós ficamos atentos. E a gente não desiste não podemos desistir. Não desista dos embates que você precisa viver para você ter condições de chegar à sua melhor versão, ao melhor que Deus tem em você. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.